Ele cura. Glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, Salvador Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Aleluia. Quer dizer que eu estou alegre por cada vida esta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o 107 da harpa cristã. O título é Firme nas Promessas. Você acompanha com a sua harpa, louvado seja Deus. Aleluia. Os irmãos me perdoem se faltar a voz, hein? Não sou muito afinado, mas que nos capacita ao Senhor, não é verdade? Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades em me assolar, pelo verbo vivo em que batalhar. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sempre, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro na luz, firme na promessa de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Promessas de Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor Salvador Jesus Cristo esta noite. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé. Vamos ler a leitura oficial. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Aleluia. E versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Todos acharam? Passarei a ler a palavra do Senhor. Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo
e você será salvo, você e toda a sua casa. Vamos orar pela leitura oficial. Glorioso Deus, eterno Pai, quero te apresentar para a leitura oficial. Meu Deus, nós cremos que tu salva, meu Pai, liberta e leva para morar nos altos céus. Eu te apresento a leitura oficial. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar e ocupar a tua mão santa. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de alegria, né, irmão? Nós estamos aqui esta noite. Estou alegre por cada vida que se encontra aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero, louvado seja Deus, dar a oportunidade, aleluia, à irmã Maria Cândido. Está com a oportunidade para fazer aquilo que o Senhor colocar no seu coração, o Espírito de Deus colocar no seu coração. Louvado seja Deus. Que a igreja receba a serva do Senhor com palmas bem alegre para o seu Salvador Jesus Cristo. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem fé ao Salvador, pois tem fé. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a irmã Georgia. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É o 380, irmã Piedade? O hino da harpa 386. Aleluia. Oh, não tem mais tua esposa de Jesus, em justiça Deus se edificará. Tua tenda que demanda viva luz, ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com teu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não se vencerá. Lá no céu não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando
com seu furor, ele não te vencerá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quero dar a oportunidade à missionária Geórgia. Aleluia. A igreja recebe a serva do Senhor com palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Também irei louvar o Senhor e dizer também ao meu Deus que sou grata a Deus por mais um dia, pelas curas divinas, irmãos, da qual a gente muitas das vezes não tem conhecimento, mas o nosso Deus que nos conhece por fora, por dentro, Ele sabe o que a gente necessita, né? Eu sempre peço ao Senhor que me cure. Aí muitas das vezes a enfermidade ela vai aparecer, irmão, mas é para que você saiba que você estava orando pedindo a cura e você vai ver que você tinha algo e Deus vai fazer o milagre, a cura. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E adorar o Senhor com hino. Aleluia. Louvado seja Deus. E quem souber, adora junto comigo esta noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. E você está desligado? Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Uma voz me disse lá no céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Louvado seja Aleluia, Deus. Deus. Glória a Deus. Me lembro que você sempre cantava na congregação. E o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. De repente fui vencido pelos braços e o grande amor que me esqueceu. Sei que você chora triste, amargurado, mas volta depressa, depressa, que Deus te ama, te ama, volta depressa, depressa, que Deus te ama, te ama, eu saí do teu povo a procurar o que nos aconteceu. Realmente despediu-se sem falar, você desapareceu. O que você ouvida desgarrava, daquele decisão do braço. Mas de compaixão com a mão mais distante, sempre assim.
Volta de fé, que Deus te ama, te ama. Volta de fé, que Deus te ama, te ama. Muitas vezes eu até tentei falar, você não me ouviu. Quantas dias esse mundo me pegou, não consegui auxiliar. Mas é Deus que espera e te chama, venha logo ocupar o seu lugar. Aproveite a porta está aberta, mas um dia volta depressa, você pode ver que Deus te ama, te ama. Mas volta depressa, você pode ver que Deus te ama, te ama. Mas volta depressa, te ama. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo dizimista e ofertante da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Convido a irmã Piedade para passar com a salva. Após a oração, o levita Elias vai louvar o seu. Louvado seja Deus, com o hino da harpa ou o cantor cristão. Aquilo que o Senhor colocar no coração, levita Elias. Vamos orar, igreja. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, quero te apresentar para os dizimistas ofertantes da tua casa. Quero te apresentar, meu Pai, aleluia, cada pai de família, mãe de família. Meu Deus, abra as portas de emprego. Eu creio que o Senhor pode abrir as portas de emprego, meu Pai. Abra as janelas do céu e abençoa cada vida, cada irmão. Aleluia, cada irmão, meu Pai, te apresento os dizimistas ofertantes da tua casa. Abençoa cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A igreja recebe o levita Elias com palmas bem alegres para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Grande. Glória. Santo, 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 santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Conta pra gente. É a tua do 54 do pastor cristão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Thank you.
E aproveitando essa oportunidade, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e que os irmãos orem pela igreja e pelo pastor e pelo missionário. Aleluia. Diga por quê? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Louvado seja Deus. Eu quero convidar a missionária Georgia Lima, que vai orar pela preletora Irmã Piedade. Louvado seja Deus. A igreja recebe a fé do seu companhãozinho, alegre para o seu Jesus. Essa igreja que fique de pé, vamos orar e perceber para que Deus venha usar a serva do Senhor e falar conosco, amém? Glorioso Deus, Pai eterno, Santo Deus da glória, Senhor, te apresenta a tua filha, Pai bendito. Senhor, usa ela como o Senhor tem usado, capacitado, Senhor. Vem capacitando mais, meu Pai, poderosamente para a tua glória. Vem dando cada dia mais, Senhor, sabedoria e entendimento. Fala comigo, com a tua igreja, Senhor, principalmente com ela, Senhor, esta noite. Mas eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba as servas do seu coração para Jesus. Glória a Jesus, cumprimento amado irmão capaz de Jesus. Glória a Jesus. Antes de ler a palavra, irmão, gostaria de apresentar os visitantes que estão conosco esta noite, adorando ao Senhor Jesus junto conosco, que é um prazer e uma alegria imensa ter a cada um aqui. Está conosco visitando mais uma vez nossa irmã Fátima, o nosso irmão João Maria e sua esposa, a irmã Daiane. Está conosco também mais uma vez a irmã Maria José e também a Ana Lília. Sejam todos bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Vamos louvar assim, igreja? Não importa a igreja que tu és, e aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém. Jesus te ama e nós também. Voltem sempre e tragam mais gente para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Fique de pé, irmãos, agora vamos ler a palavra do Senhor. Fique
encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, e o versículo 22. Diz-nos assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestiu, pondo-lhe um anel também em seu dedo e alparca em seus pés. E trazei um bezerro cevado e o matai, e comemos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, eu te apresento, Jesus, esta palavra linda, Senhor, neste momento, meu Pai. Fala mais, Senhor, aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que é santa, que é viva e que é eficaz, Senhor. É isso que eu te peço neste momento, Senhor, por Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, glória a Jesus. Pode sentar, irmãos, desocupar a sua mão e aplaudir ao Senhor Jesus com palmas bem alegres. Glória a Deus. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma cidade distante, e ali desperdiçou toda a sua herança, e vivendo dissolutamente. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala, irmão, de uma família, um pai e 2 filhos. A Bíblia diz que havia um mais novo e um mais velho. Juntos moravam e trabalhavam com o seu pai. A palavra do Senhor diz que o mais novo, certa vez, fala ao seu pai e diz: Senhor, dê-me a minha parte da herança. Dê a minha parte que pertence a mim. E a palavra do Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, aquele pai, partiu então a sua herança para com seus filhos e deu a ele a sua parte. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, no versículo 3, que poucos dias depois que aquele jovem recebeu a sua parte da herança, ele saiu, pegou tudo quanto tinha e foi para uma terra distante. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, irmão, que estava com esse intuito em seu coração, pegar a sua parte do dinheiro, a sua parte da herança, e partir para outra cidade, aonde pudesse fazer tudo quanto queria, sem que ninguém o pudesse repreender, sem que tivesse o seu pai por perto para lhe orientar. Não, irmão. A palavra do Senhor diz que ele pega toda a sua fortuna e passa para uma terra distante. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para o seu campo para apacentar os seus porcos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, irmão, que outrora tinha tudo na casa do seu pai. Sim, ele precisava trabalhar na casa do seu pai, como seu irmão também. Mas na casa do seu pai ele tinha um abrigo. Na casa do seu pai ele podia ter tudo quanto queria. Enquanto aquele jovem estava na casa do seu pai, ele estava guardado. Ainda que ele tivesse que trabalhar,
Ele estava trabalhando para ser um homem digno. Louvado seja o nome do Senhor. Era assim que o seu pai o criava, tanto ele quanto a seu irmão mais velho. E a palavra do Senhor diz que aquele jovem põe no seu coração sair para uma terra distante, a qual ele pudesse experimentar todos os prazeres do mundo. Ele sentiu, irmão, a curiosidade de ir para um lugar distante e poder fazer tudo o quanto ele queria. Glória a Jesus. Acredite, irmão, que esse pensamento deste jovem não foi de um dia para a noite. Há muito tempo ele vinha alimentando este desejo dentro de si. Olha, ele era o irmão mais novo da casa do seu pai. Mas ele, no momento nenhum, cogitou em falar com o seu pai para que pegasse a sua parte da herança. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: seu pai partiu com ele a sua herança e deu-lhe a sua parte, como ele a tinha pedido. Louvado seja o nome do Senhor. E partiu, irmão, aquele jovem para outra cidade, para que pudesse gastar todo o seu dinheiro, pensando ele talvez que um dia esse dinheiro não iria acabar, porque o seu pai era muito rico, ele era muito farto de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que eles trabalhavam, mas o seu pai tinha servos, trabalhadores que trabalhavam para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem, irmão, sem experiência, ele foi. E ele saiu de dentro da casa do seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E experimentou de tudo que o mundo lhe podia oferecer. Nada bom, irmão. Nada justo. Nada limpo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele jovem, gastando tudo quanto ele tinha, passou-se a passar necessidades na terra onde ele estava. Então agora ele procura alguém que lhe dê um emprego para que ele possa, louvado seja o nome do Senhor, ter o seu sustento. E a Bíblia diz que ele fala com um homem, e esse homem dá um serviço para ele. Não sabemos, a Bíblia não relata do que ele fazia na casa do seu pai, mas acredite, irmão, que não era nada que viesse ferir o seu caráter. Não era nada que lhe viesse ser humilhado. Mas aquele homem lhe deu o serviço de cuidar dos seus porcos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, irmão, a que ponto aquele jovem chegou. O emprego ao qual ele conseguiu foi para cuidar de porcos. E ele estava numa situação, irmão, tão necessitado, que ele desejou então comer a comida que os porcos comiam, irmão. Imagine, irmão. É desse jeito o mundo, irmão. É isso que o mundo tem para oferecer. É isso que o mundo ele tem para oferecer, irmão, para todo aquele que por livre e espontânea vontade, sim, porque não é desejo de Deus, não é o desejo de ninguém. Que alguém saia da casa do Senhor. Mas quando sai, irmãos, pensando que terá algo melhor, se depara com um mundo pecaminoso, com pecados que o levam à podridão, com pecados, irmãos, que o faz sujeitar-se a querer comer comida de porcos. Sim, porque é isso que Satanás tem para oferecer. Não era isso que ele recebia na casa do seu pai. Talvez, irmão, está acostumado a comer das melhores comidas. Agora ele desejou comer o que os porcos comiam. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, irmãos, ele só quer uma oportunidade para cegar os olhos espirituais daqueles que estão dentro da igreja. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, de número 14, e o verso 12, se eu não me engano, ele diz que há caminho que aos olhos do homem parece bom, mas o fim dele é morte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim anda, irmão, alguém que não está debaixo da direção de Deus, alguém que está fora do cuidado de Deus, alguém que por si mesmo decidiu sair da casa do seu pai.
Assim ele anda. Aquele jovem estava enganado. Como diz este versículo, para ele talvez aquele fosse um caminho bom, mas o fim dele foi trágico. O fim daquele caminho foi morte. Quando a Bíblia fala isso, irmão, entenda que pode ser morte física, sim, mas principalmente a morte espiritual. Quando Satanás põe uma venda em seus olhos, você não consegue mais enxergar o pecado, irmão, você apenas o pratica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: e aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões, não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: e tornando em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Veja, irmão, o que diz esse versículo. O versículo 17 diz assim: e ele tornando em si. Veja bem, o que a palavra do Senhor diz, é muito forte essa palavra. A palavra do Senhor diz: e ele tornando em si, ele diz: na casa do meu pai, até os seus trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Neste momento, irmãos, eu acredito que quando o arrependimento chegou até aquele jovem, a venda que Satanás tinha colocado em seus olhos caiu. Porque ele tornando em si, ele tornou assim, porque ele estava completamente cego. Ele estava totalmente cego, ele foi cegado pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, a palavra do Senhor disse: e ele tornando em si, disse para ele mesmo: na casa do meu pai, até os seus trabalhadores tem abundância, tem fartura de pães, e eu aqui pereço de fome. Louvado seja o nome do Senhor. Desta maneira, irmão, vive. Desta maneira vive todo aquele que quis sair da casa do Pai. E todo aquele irmão que um dia experimentou do amor e do cuidado de Deus, da providência de Deus todo dia em sua mesa. Mas, infelizmente, irmão, deu ouvido a Satanás, saiu da casa do Pai e passou a servir-se dos prazeres que o mundo dá, prazeres e pecados que o leva à destruição, que o leva à lama. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz no versículo 18: aquele jovem, então, ele declara: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazer-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmão, que profundo foi o arrependimento daquele jovem. Que profundo foi o arrependimento daquele jovem. Ele declara e ele confessa: pecou contra o céu e perante o seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz: irei eu voltar para o meu Pai e pedirei que eu seja pelo menos o seu servo, pois não sou mais digno de ser chamado por seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Então, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
tal, irmão, como aquele jovem disse, tal como aquele jovem colocou em seu coração, ir até a casa do seu pai arrependido, ir até a casa do seu pai pedindo a ele o perdão, ainda pensando ele que talvez o seu pai não o aceitasse como um filho, mas aquele jovem tinha a esperança de ser ao menos o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que chegando ele perto da casa do seu pai, a Bíblia diz que de longe o seu pai o viu e correu até ele. A Bíblia diz que ele lança-se ao seu pescoço e o beija. Veja, irmãos, o amor que tinha o pai pelo seu filho. O amor que tinha o pai pelo aquele filho que saiu de casa. Talvez aquele filho tenha pensado que iria encontrar o seu pai com rancor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Iria, irmão, encontrar o seu pai com um sentimento ruim sobre ele. Mas não, porque a palavra do Senhor diz e ela se cumpre. Que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E foi isso que aquele homem teve para com o seu filho. Misericórdia teve aquele homem com ele. A Bíblia diz que, pense comigo, irmão, necessitado estava aquele homem, aquele jovem. Mas chegando ele, a Bíblia diz que de longe ele o viu. De longe o seu pai o viu. E sentiu por ele uma íntima compaixão. Sentiu por ele, irmãos, uma compaixão ao ver-o deste estado. E a Bíblia diz que ele lança ao seu pescoço e o beija. Mas aquele jovem, ele se lança aos seus pés e diz: louvado seja o nome do Senhor. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. E o vestiu, e põe um anel em seu dedo, e alparca em seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, muitas das vezes, aquele que está fora da casa do pai, muitas das vezes, quando ele pensa em voltar, ele espera, irmãos, receber uma punição terrível. Ele espera, irmão, receber algo horrível da parte do seu pai. Mas em momento nenhum receberá isto da parte de Deus. Deus é justo. Aquilo que você semeia, você colherá. Sim, Deus é justo. Mas a palavra do Senhor diz que é todo aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma o Senhor lançará fora a alma que se arrepende. A alma que se arrepende, irmão, dos seus pecados, que o deixa, porque não adianta, irmão, muitas das vezes, vemos pessoas chorar arrependido. Mas o choro, irmão, não significa que aquela pessoa se arrependeu. Deus não quer que você chore pelo que você fez. Deus quer que você se arrependa e deixe aquilo que te faz pecar. Deixe aquilo que te afasta de Deus. O Senhor quer que você lance de si tudo aquilo que te lembra o passado. O Senhor quer que você tire de você tudo aquilo que não é da parte de Deus. Lance fora, irmão, tudo aquilo que venha te atrapalhar. Tudo aquilo que venha, irmão, afetar a sua vida com Deus. É tão forte, tão íntimo, irmão. A nossa vida com Deus é algo tão precioso. Que a palavra do Senhor nos alerta, e o Senhor, ele nos dá um exemplo, e ele diz: se o teu olho te faz pecar, arrancai-o e o lançai fora. Porque é melhor o teu corpo no céu sem um membro do que todo o teu corpo lançado no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Tire tudo quanto te afasta de Deus. Tudo aquilo que te leva a pecar não é de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Exalta o Senhor Jesus com palmas bem alegres, irmãos. Aleluia. E foi isso que aquele jovem fez.
se apartou do pecado. Muitas das vezes, irmão, aquele que está fora, que pratica o pecado, muitas das vezes faz coisas, irmãos, que nem antes de conhecer a Cristo o fazia. Mas, infelizmente, é porque está cego espiritualmente. Mas quando cair em si e quiser se arrepender, pois aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia, porém aquele que esconde as suas transgressões, esse não prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele pai muito se alegra. E diante do depoimento de arrependimento do seu filho, ele diz aos seus servos: trazei o melhor vestido, pegue um anel e ponha em seu dedo, porque ele ainda é filho. Louvado seja o nome do Senhor. Calce os seus pés. Aleluia. E ele disse ainda mais: trazei um bezerro cevado e mate, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o quanto você é especial, irmãos, e o quanto você é importante. Veja o quanto aquele que estava fora perdido é especial e importante para o Senhor. Veja, irmão, aquele que outrora estava na igreja, que outrora estava louvando ou pregando a palavra do Senhor, e hoje se encontra no mundo. Hoje se encontra fazendo os desejos de Satanás. Mas saiba, irmão, quão precioso é esta vida, esta alma para Cristo. Quão precioso é a sua vida para Jesus. Jesus, ele quer te dar do melhor, irmão. A palavra do Senhor diz que ele é o dono do ouro e da prata. A palavra do Senhor diz, irmão, que ele não tem somente o poder. Ele é o próprio poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus é tão grande, irmão, que mesmo nós, sendo tão pequenos e tão falhos, ele nos ama de maneira incondicional. Ele nos diz na sua palavra: pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda o amamenta, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Louvado seja o nome do Senhor. Toda alma, toda vida é importante para Deus. Muitas das vezes vemos pessoas fazer algo horrível até com outras pessoas, mas saiba que até aquela vida é importante para Deus. Não é este o plano de Deus para aquela vida. Não era este o que Jesus queria fazer. Mas, infelizmente, irmão, muitas vezes tomamos atitudes tão erradas. Mas isso, irmão, é quando decidimos sair de debaixo da presença de Deus. É quando decidimos, irmãos, andar com os nossos próprios olhos. Andar, irmãos, enxergando o nosso caminho apenas com nossa sabedoria. A palavra do Senhor diz que não devemos confiar na força do nosso braço. A palavra do Senhor diz, irmão, ele nos orienta e ele diz, quando o salmista Davi, quando a palavra do Senhor diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, já diz tudo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas, infelizmente, todo aquele que sai da presença de Deus, ele anda sem saber onde está pisando. Ele anda no caminho escuro. Ele anda, infelizmente, irmão, nas trevas. Porque só tem luz aquele que é filho do Altíssimo. Aquele que é filho do Sublime. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmão, no versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E disse: o teu irmão voltou. E teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz, irmão, que o irmão mais velho daquele jovem estava no campo. Voltando ele para casa, de longe ele ouviu a música. E viu também as danças. E
E a palavra do Senhor diz que, chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E o servo lhe respondeu, dizendo: teu irmão voltou, teu pai matou um bezerro, e juntos estão se alegrando, porque recebeu o teu irmão são e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Motivo de alegria, irmãos, porém, a palavra do Senhor diz: mas ele se indignou e não queria entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude, irmão, um sentimento totalmente ao contrário. Aquele irmão, quando soube que o seu irmão voltou com vida, muito se indignou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele não queria nem entrar em sua casa, porque ele estava vendo festa. E a festa era por causa do seu irmão que voltou para casa são e salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, irmão, que foi ter com ele o seu pai e insistia com ele. Insistia, irmãos, para aquele homem entrasse, festejasse, comesse e se alegrasse, pois o seu irmão estava de volta. Quantas vezes não é assim, irmãos? No meio até mesmo da igreja. Muitas das vezes o irmão que estava fora pecou, foi cego por Satanás, fez coisas erradas perante o Senhor, se arrependeu, voltou, e o Senhor muito se alegrou. Mas muitas das vezes o que está dentro da casa não se alegra. Não se alegra, pelo contrário, ele muito se indigna. Estava lá fora, fez tudo quanto quis, e agora é recebido com festa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que tipo de pessoas são essas? Ele estava dentro da casa do pai, mas se indignou quando o seu irmão voltou. E a Bíblia diz que o seu pai insistia com ele para que entrasse. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredis os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para que viesse me alegrar com os meus amigos. Em algumas traduções, irmãos, na minha tradução diz assim: e eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi os teus mandamentos. E em algumas traduções diz: eis que fui escravo teu há tantos anos, e nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos, e não me deste nem sequer um cabrito para que eu possa me alegrar com os meus amigos. É esse, irmão. É esse o tipo de pessoa que não se alegra com a alma que estava perdida e encontrou a casa do Pai. A Bíblia já descreve quem é ele, porque ele estava dentro da casa do Pai, mas ele se sentia como se estivesse preso. Aquele jovem estava dentro da casa do Pai, mas o pensamento estava no mundo. Ele disse ao seu pai: servi a ti por tantos anos, e algumas traduções até diz: servi a ti, trabalhei como um escravo. Ele se sentia um escravo dentro da casa do Pai, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por isso que ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Muitas das vezes, quando estou dentro da casa do Pai, mas o seu pensamento está no mundo. Quando estou dentro da casa do Pai, mas o seu pensamento é: aquele que saiu não entra. E ele pode fazer tudo quanto eu queria, aqui ele não entra. É esse tipo de pessoa que não se alegra quando um pequenino se arrepende. Mas quando um pequenino se arrepende, ele é recebido sim com festa. Louvado seja o nome do Senhor, porque toda a vida importa para Cristo. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, ele continua e diz: vindo porém este teu filho, que desperdiçou toda a sua herança, com meretrizes, mataste um bezerro cevado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmão, que nem de irmão ele chama o seu próprio irmão. Ele diz: mas, porém, vindo este teu filho, veja que desprezo ele dá ao seu irmão.
Sabe, irmão, ele diz, vindo este teu filho, mataste o bezerro cevado. E o pai lhe disse o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo que se alegrarmos e comermos, porque teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto aquele homem diz ao seu pai, porém este teu filho voltando, aquele pai diz a ele, porém este teu irmão estava morto, mas reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui aprendemos, irmãos, que tipos de pessoas tem dentro da casa do Pai? Quantas pessoas estão dentro da casa do Pai, mas está criando uma barreira entre a presença, entre a casa do Pai e o mundo. E está a ponto de quebrar esta barreira. Está dentro da casa do Pai, mas desejando as coisas do mundo. E está comendo do bom e do melhor na casa do Pai, mas desejando as porcarias que Satanás oferece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas toda vida é importante para Deus. Você é importante. Todos aqueles que estão lá fora é importante para Deus. E assim como o Senhor o ama, devemos nós o amar também. E todo aquele que é pequenino, que um dia se arrepende, que não possa ter somente festa no céu, mas também festa aqui na terra, porque devemos nos alegrar com aquele que estava morto e reviveu, que estava perdido e se achou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Desde já, irmãos, quero agradecer a minha maravilhosa oportunidade que o Senhor me concedeu esta noite, a honra de estar aqui pregando a sua palavra. Quero agradecer, irmãos, por esta dádiva de Deus. Amém? E a igreja recebe o pastor Anderson com palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amado irmão. Louva a Deus por cada um, como já foi falado aqui. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira tem culto. Amém? Glória a Jesus. Que Deus abençoe grandemente a nossa irmã, a irmã da irmã Maria Ana, não é isso? Está aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a senhora, mais e mais, sua cidade lá, Barcelona. Que Deus abençoe mais e mais. Cada um dos irmãos, irmão João Maria também, que não tinha vindo mais, com a irmã, sua esposa Daiane, não tinha vindo mais para cá, né? Mas eles têm a congregação deles, que é lá em Macaíba. Glória a Deus também. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A irmã Piedade faz a oração aqui. Não, eu ia fazer a oração com a expulsão de mão, mas vou fazer a oração aqui. E vocês já são abençoados porque vieram para a casa do Senhor. Né? Quinta-feira estamos aqui com mais um culto. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos orar, fazer a oração da fé. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Obrigado por esta palavra, meu Deus, que a tua serva, aleluia, trouxe aqui esta noite. Obrigado por cada louvor. Obrigado pela vida do Levita Elias. Cobra esta criança com teu sangue, meu Deus, dando força, dando sabedoria. Que ela venha cada dia mais crescer, meu Deus, que nesta criança, aleluia, meu Deus, aleluia, glória a Jesus, entoada para cantar, a louvar o Senhor, meu Deus, com esses hinos maravilhosos, divinários, meu Deus, vem abrindo, meu Deus, cada dia o entendimento dele, abençoando a vida dele, abençoando a vida de cada criança, meu Deus, esta noite, de cada um que vier esta noite, meu Deus, cobre com teu sangue, os internautas, meu Deus, vai cobrindo com teu sangue a vida de cada um, meu Pai, que está, Senhor da Glória, ao vivo, meu Deus, pelo Facebook, no canal da igreja, no YouTube. Abençoa, Pai, abençoa todos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com as cabeças, estenda as mãos, Senhor, a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja diz.
A paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. E quinta-feira estaremos aqui, se Deus nos permitir, em nome de Jesus.